Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Louvado seja o nosso Deus por essa noite, por esse local. Deus assim preparou para nós possamos nos reunir, adorá-lo, exaltá-lo, podendo manifestar a nossa gratidão, a nossa alegria pela tão grandiosa salvação, pelas misericórdias que o Senhor tem derramado diariamente nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu João. Vamos colocar em pé, aqueles que assim podem. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo a este Evangelho. Esta noite nós vamos iniciar o capítulo 4. A página é 1146, para aqueles irmãos que têm a Bíblia segundo a minha versão. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos meditar versos de número 1 até o 14. Amém? Todos acharam? Amém. Está escrito: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos ler todos em uma única só voz o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças em mais um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso, poderoso, és o Senhor, soberano, está no controle de todas as coisas. O Senhor é completo, pleno, perfeito, não precisa de nada nem de ninguém. Por isso nós te adoramos, Senhor, reconhecendo a Deus o quão nós somos débeis, falhos, pecadores. Pedimos o seu perdão, pedimos o seu auxílio nesse momento em que meditaremos na porção da sua palavra, Senhor. Amém. Palavra essa que revela quem és o Senhor, a sua vontade para as nossas vidas, como nós devemos servi-lo e agradá-lo, Senhor. Nos ilumina por meio do seu Santo Espírito, para que nós possamos compreender os teus ensinos, que o nosso coração possa estar aberto para receber a sua instrução
instrução com alegria, guardá-la, praticá-la, dividir com aqueles que o Senhor assim nos der a oportunidade, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que eu sou um mero instrumento na sua mão, sou falho, fraco e careço do seu auxílio, da sua ajuda. Me capacita por meio do seu Santo Espírito. Coloque cada palavra, Deus, a ser dita aqui essa noite. Que a mensagem, ó Pai, seja de acordo com a sua palavra. Que o seu Santo Espírito assim me ilumine, me ajude a se recordar de tudo aquilo que foi preparado, estudado. Que o meu propósito, o meu objetivo seja de honrar, glorificar e agradar a Ti por meio dessa explanação, Senhor. Amém. Nós oramos gratos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Acredito que uma passagem bem familiarizada dos irmãos. Nosso próprio irmão Azarias já trouxe uma mensagem sobre essa passagem em 2016. Mas, como nós sabemos, a palavra de Deus ela é inesgotável. Então sempre nós podemos aprender várias verdades dela. Irmão, só para a gente recordar que a gente já aprendeu até aqui, na nossa última meditação, final do capítulo 3 de João, nós estudamos a respeito do testemunho de João Batista. A gente já viu isso no capítulo 1, a gente viu isso também no final do 3. João Batista testemunhando sobre Jesus, sobre quem é Jesus, onde João testifica de Jesus, manifestando e demonstrando que ele realmente entendeu quem era ele, digo João Batista, qual a função que Deus havia dado a João o Batista, qual é o papel que ele deveria exercer, o papel designado por Deus a ele, que era de ser apenas o precursor do Senhor Jesus. Então nós vemos no meio do seu testemunho João Batista abraçando o seu papel que Deus designou a ele. Nós vemos João o Batista comentando qual o papel que Deus tinha dado a ele como amigo do esposo. João era este amigo do esposo que é Jesus. Então nós pensamos nessa ilustração, o testemunho, o noivo e o amigo do noivo, onde João, com muito regozijo e alegria, nós pensamos nisso na pregação anterior, ele se satisfaz com aquilo que Deus havia entregado nas mãos dele, que era apenas preparar, como amigo do noivo, a festividade, as bodas, para que o esposo, o noivo, se encontrasse com a esposa. E ao final da mensagem nós pensamos um pouco sobre esse testemunho de João Batista, onde ele, para cumprir o desígnio dado por Deus a ele, essa função de amigo do noivo, para que ele cumprisse de uma maneira excelente, irmãos, nós vimos que João Batista precisou foi 3 coisas que nós pensamos na aplicação da mensagem: propósito, foco e humildade. No texto de hoje, o evangelista aqui, o apóstolo João, ele vai retornar falando de Jesus, usando mais uma vez o diálogo entre Jesus e um personagem aqui, no caso a mulher samaritana. Quando nós pensamos no capítulo 4, falando de Jesus dialogando com essa mulher, é inevitável a gente não fazer um contraste com o capítulo 3, o início do capítulo 3, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Não tem como a gente não contrastar Nicodemos com essa mulher samaritana. Por exemplo, quando nós pensamos em Nicodemos, nós vimos ele, um homem judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio. Esse homem teve um diálogo com Jesus. Essa noite nós vamos ver Jesus dialogando com a mulher samaritana. Ela, uma mulher
samaritana, diferente de Nicodemos, que era judeu, uma mulher simples. Quando eu digo simples, eu me refiro que ela não tinha tanto conhecimento como Nicodemos, e uma mulher que estava vivendo, irmãos, uma vida imoral. Nesta primeira mensagem nós vamos pensar sobre o pecado dela. Na nossa próxima mensagem, se Deus assim nos abençoar, pensaremos. Jesus deixa bem claro o pecado dela. Porém, a gente vê que existe um contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana. Mas nós vamos ver essa noite, pela graça de Deus, que ela e Nicodemos existia uma coisa em comum entre os dois. Jesus deixou isso bem claro quando nós estudamos o capítulo 3, em Jesus dialogando com Nicodemos, e o que nós vamos aprender aqui no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. O que eles tinham, o que esses dois personagens tinham em comum, mesmo com tantas distinções como a gente pontuou aqui. Os dois, irmãos, eles precisavam de Jesus. Tanto Nicodemos, no capítulo 3, quanto esta mulher samaritana, ambos precisavam de Jesus na vida deles. Eles não tinham Jesus na vida deles. E partindo daqui nós vamos pensar e refletir sobre o diálogo de Jesus com esta mulher. Antes, irmãos, da gente entrar no texto em si, expor os versos de 1 a 14, é necessário que a gente venha trazer à tona o contexto que existia aqui no relacionamento que diz respeito aos samaritanos e aos judeus, para a gente poder entender, por exemplo, o espanto daquela mulher quando Jesus conversou com ela, quando Jesus iniciou uma conversa, e ela no versículo 9, por exemplo, se espanta depois que Jesus se volta a ela. Ela diz assim: e disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, um homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, como que você, sendo um homem judeu, dialoga comigo e me pede um favor? A gente precisa entender de onde surgiu essa, vamos dizer assim, essa inimizade entre os samaritanos e os judeus. Então a gente precisa, vamos dizer assim, levar em consideração que existe um contexto aqui, anteriormente. Para a gente entender, a gente volta ao Antigo Testamento. Quando o reino, após a morte do rei Salomão, irmãos, o reino de Israel ele foi dividido em reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A capital do reino do norte se tornou Samaria, essa região que nós estamos falando aqui, e a do reino do sul se tornou Jerusalém. No entanto, quando nós pensamos no reino do norte, os seus reis foram reis que guiaram e governaram o povo de Israel longe de Deus. Os seus reis de Samaria ou do reino do norte, eles, vamos dizer assim, não andaram com Deus verdadeiro. E consequentemente, Deus assim tratou com aquele povo. E eles foram levados cativos pelos assírios. Assim como, posteriormente, também o reino do sul, Judá, foi levado cativo pelos babilônios. Quando o rei assírio ele deportou todo aquele povo do reino do norte, em Samaria, cuja capital era Samaria, o que esse rei assírio fez? Ele povoou aquela região com povos estrangeiros, os quais mais tarde se casaram com próprios israelitas que sobreviveram ali após a tomada do reino assírio. E o povo que existia ali acabou se misturando com aquele povo estrangeiro. Alguns séculos depois aconteceu a mesma coisa, como mencionei, com o reino de Judá, o reino do sul. Eles foram tomados pelos babilônios, cerca de 70 anos permaneceram cativos. Quando eles retornaram, irmãos, eles foram reconstruir o templo e a cidade. Os samaritanos, eles tentaram restabelecer a aliança e a união.
Porém, o povo de Judá, eles se recusaram, não tão somente pela questão da mistura de raças, mas principalmente porque aquele povo ainda continuava adorando outros ídolos, e a rixa entre samaritanos e judeus começou aí. Quando nós lemos Esdras, Neemias, a gente vai ver muitas vezes os próprios samaritanos tentando intervir e atrapalhar o povo de Judá a reedificar o templo e reedificar os muros, por exemplo. Então, o contexto é esse, para que a gente entenda o porquê do espanto daquela mulher samaritana quando Jesus a procurou. O que é curioso aqui é que, se nós formos pensar no contexto entre Jesus e a mulher samaritana, irmãos, não foram eles que estavam há séculos atrás e participaram de toda essa divisão, mas a gente vê que o pecado trouxe reflexos. E a gente pode pensar nisso também. Vamos seguir a nossa leitura expositiva no verso 1. E quando o Senhor Jesus, entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aqui, irmão, o evangelista João está narrando algo que é consequente do ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele estava se expandindo ao ponto que chegou aos ouvidos dos fariseus o que Jesus fazia. O que chegou ao ouvido dos fariseus? Que Jesus estava pregando, ensinando e que batizava até mais pessoas do que o próprio João o Batista. Verso 2, ele vai fazer uma explicação aqui, deixar bem claro que não era Jesus quem praticava o batismo em si. Verso 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. A gente até hoje pela manhã na nossa sala da Escola Bíblica Dominical comentamos um pouco sobre isso. Foi uma pergunta de um irmão, né? Jesus batizava? Não, Jesus em si ele não batizava, ele delegou. No ministério de Jesus nós vamos ver Jesus orando, Jesus pregando, Jesus ensinando, mas nós não vamos ver Jesus praticando ou batizando alguém. Essa tarefa ele autorizou e delegou para os seus discípulos, para os apóstolos, e mais tarde, em caráter de igreja, ele deu autoridade para a sua igreja. Verso 3, ele vai voltar ao que ele disse no 1. Então Jesus, ouvindo os rumores e tendo ciência de que os fariseus já tinham conhecimento de que ele ensinava, pregava e batizava mais discípulos do que o próprio João Batista, qual foi a atitude de Jesus? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Tendo ciência do que os fariseus ouviram a seu respeito, Jesus então, ele traça uma estratégia. Ele deixa então a região da Judéia e parte para outra região, para a região da Galiléia. Alguns comentaristas aqui, irmãos, defendem que o Senhor tomou essa decisão porque era possível que ele fosse perseguido pelos próprios fariseus até a morte. E Jesus sabia que aquela ali não era a sua hora. Seguindo no verso número 4. E era necessário passar por Samaria. Quando nós lemos esse versículo, a gente acha que dá a entender que era obrigatório Jesus passar ali, era inevitável. A gente lê necessário passar ali. Mas a gente vai ver aqui, irmãos, nós vamos avaliar a geografia do local. Não existe acaso. Nós não acreditamos em acaso. Nós acreditamos que em tudo Deus age com um propósito. E bem assim foi aqui. Amém? Só para a gente ter ideia, no caminho da Judéia para a Galiléia existia 3 estradas para se chegar até a Galiléia, ou seja, para fazer esse trajeto do sul até o norte. Uma das estradas era que se caminhasse próximo à costa, ou seja, próximo ao mar. A outra era que se caminhasse próximo à região por nome Pérea, ou seja, estradas que passavam ao redor da região de Samaria.
E a terceira estrada foi a que Jesus tomou, era passar no centro daquela região. Porém, muitos dos judeus evitavam esse caminho por causa da rixa e da inimizade, como eu expliquei. Irmãos, a diferença, a inimizade, o ódio que existia entre samaritanos e judeus era tanto, porque desses três caminhos, o mais curto era o que passava por Samaria, e a maioria dos judeus evitava, por causa do conflito que existia. Então nós vemos que não foi um acaso, ou seja, quando nós lemos que era necessário passar por Samaria, nós temos que Jesus, ele escolheu, ele optou porque existia um propósito específico ali. Verso de número 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Lá no estudo de Gênesis nós já passamos por essa passagem. João menciona aqui então o local específico que Jesus foi quando ele chegou na região de Samaria. Aquele local, irmãos, ele é repleto de lembranças do Antigo Testamento, como a gente já aprendeu no livro de Gênesis, estamos aprendendo. Por exemplo, essa herdade que o evangelista João menciona aqui, a gente estudou lá em Gênesis 33, do 18 ao 20. Os irmãos não precisam abrir lá, se quiserem marcar para ler em casa, senão não vai dar tempo. Onde após Jacó se reconciliar com seu irmão, ali ele comprou um pedaço de terra, e após ele comprar aquela herdade, Jacó levantou ali, edificou ali um altar ao Senhor. E quando ele edificou o altar ao Senhor, ele disse que aquele local e o chamou de Deus, o Deus de Israel. No entanto, irmãos, como a gente viu a história, um pouco da história dos samaritanos, da região do Reino do Norte, ao longo do tempo, o que aconteceu? A santidade daquele local foi se deixada de lado. Toda a relevância e importância que tinha foi se esquecido pela existência de reis idólatras. Só para os irmãos terem uma ideia, o verso número 6 que nós lemos diz o seguinte: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Irmãos, a perversão e a idolatria foi tamanha ali que esse nome Sicar significa cidade dos bêbados. Seguindo no verso número 6. E estava ali, naquele local, próximo àquela herdade ali que Jacó tinha comprado e dado ao seu filho José posteriormente, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho ou da caminhada, da sua viagem, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, ou seja, era próximo de meio-dia. Acredito que Jesus estava realmente com sede, tratando-se da caminhada. Jesus fazia as suas viagens missionárias sempre caminhando e, na maioria das vezes, na companhia dos seus apóstolos. A fonte de Jacó, irmãos, quando nós pensamos em fonte, naquele contexto em que Jesus exerceu o seu ministério, aqueles cerca de 3 anos, fonte era algo muito comum naqueles dias. E o que eu acho interessante é a extrema sabedoria e inteligência do Senhor Jesus. Por quê? Por que eu digo que houve um propósito de Jesus passar ali no centro daquela região? Porque o propósito de Jesus ali era usar aquele poço para ensinar verdades espirituais àquela mulher samaritana. Ele queria usar aquele poço específico ali, irmãos, para desenvolver a mensagem da água viva e alcançar o coração daquela mulher. Ou seja, durante o ministério de Jesus, quando nós estudamos a vida de Jesus, a gente vê Jesus usando essa ferramenta várias vezes, usando o cotidiano do povo para ensinar verdades espirituais. No verso 11 também nos relata que estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho. Quando nós lemos essa expressão,
João aqui deixa bem claro a humanidade de Jesus, que realmente, lembra quando no início do nosso estudo do Evangelho de João, a gente investiu um bom tempo naquele capítulo 1, falando de quem era Jesus, e que João fosse retratar a sequência daquele capítulo, a gente deveria sempre se voltar a João 1 e se relembrar de quem João está falando. Quando nós pensamos em cansaço, a gente precisa entender que o cansaço físico, irmãos, e sede, eles não estão ligados ao pecado, mas se tratam de experiências normais do corpo humano. Quando o evangelista João, ele inspirado aqui pelo Senhor, expressa aqui, deixa bem claro realmente aquilo que ele já disse lá no capítulo 1 de João. Vamos voltar até lá. João, capítulo 1, versículo 14. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em João 4, o próprio evangelista está testando aquilo que ele disse acerca do Verbo lá em João 1,14, que o Verbo que havia criado todas as coisas, que estava com Deus, que era Deus, esse Verbo se fez carne. Isso ficou evidente lá, voltando a João capítulo 4, e diz que Jesus estava cansado do caminho e teve sede. Versículo número 7. Vai surgir então o personagem, a mulher samaritana. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Surge então, irmãos, o nosso personagem, a mulher samaritana. E eu digo que ela estava ali no momento exato para ser útil ao propósito do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que, diferente do que aconteceu lá em João 3, onde Nicodemos iniciou o discurso procurando Jesus, Rabi, bem sabemos que és mestre. Aqui quem toma a iniciativa do diálogo é Jesus. Foi ele quem tomou a iniciativa. Veio uma mulher de Samaria tirar água naquele poço, naquela fonte. E sem esperar com que ela se manifestasse, porque Jesus, sabendo da sua condição de samaritana, ela não procuraria. E pela condição também que vivia. Então ele toma a iniciativa do diálogo. Ele desejava alcançar o coração dela. E disse: dá-me de beber. Dá-me de beber. Ou seja, Jesus, aquele pedido ou pedindo aquele favor, ele desejava iniciar uma conversa com aquela mulher. Eu digo, irmãos, que Jesus fez o que provavelmente muitos homens não fizeram e não iriam fazer, que era principalmente de um homem judeu com uma mulher samaritana, como nós vimos já no contexto no início. Sabe o que o Senhor fez? O que homem algum faria? Ele deu atenção àquela mulher. Embora nós sabemos que Jesus, ele seja completo, perfeito, ele não precisa de nada, nem de ninguém. Quando ele diz dá-me de beber, não que ele carecia da ajuda, porque ele estava implorando a ajuda daquela mulher. Ao fazer aquele pedido, irmãos, de maneira sábia, ele estava desejando conduzir uma conversa para mostrar a ela, para mostrar àquela mulher samaritana, que era ela quem precisava pedir a água da vida a Jesus. Seguindo no verso 8:
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A gente lê o versículo e acha que ele não... Às vezes, o que o evangelista João quis dizer isso? Só mencionar que os discípulos, eles não estavam na companhia de Jesus. Os discípulos, é mencionado aqui que eles deixaram o Senhor Jesus, a companhia do Senhor Jesus, para comprar comida. Talvez pudessem eles considerar que a comida que era vendida naquele local seria uma comida imunda, por prover dos samaritanos, inapropriada para o uso. O fato é que, como eu mencionei no versículo de número 7, Jesus queria dar total atenção àquela mulher. E no verso 8 é mencionado que os discípulos não estavam na companhia de Jesus, era só Jesus e a mulher samaritana. Jesus propôs, irmãos, estar a só com aquela mulher. Por quê? Porque ele não queria ser interrompido. Acredito eu que se os discípulos estivessem ali, eles iriam indagar Jesus. Jesus, Senhor, por que está conversando com uma mulher samaritana? O Senhor sabe que os judeus, nós não conversamos. Jesus queria um tete-a-tete com aquela mulher. Ou seja, ele não queria durante a sua conversa, durante a sua pregação, durante o diálogo com aquela mulher, ser interrompido de maneira nenhuma. Porque o seu propósito era alcançar o coração daquela mulher. Seguindo no verso número 9. Diz depois a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A gente vê que Jesus, ele conseguiu o seu primeiro objetivo ali, que era estabelecer um contato com aquela mulher. Eu lembro que quando eu li sobre eleição, quando a gente lê sobre eleição, a gente dá a entender que nós somos meras marionetes e que Deus ele vai nos forçar a crer, se arrepender e a reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente não vê isso no diálogo entre Jesus e essa mulher samaritana. A gente não vê Jesus forçando aquela mulher a crer nele, a se arrepender. Não. Ele, num primeiro momento, chama a atenção dela, estabelece um diálogo com um simples pedido, dá-me de beber. E no verso 9 diz que ela ficou espantada. Como que pode aquele homem, sendo judeu, se voltar a mim, mulher, e além de ser mulher, uma mulher samaritana? Ela ficou admirada com a atitude daquele homem judeu, pois ela tinha conhecimento de que existia uma inimizade entre samaritanos e judeus. E ela ficou perplexa quando aquele homem judeu se direcionou a ela e pediu um favor a ela. Ele não só dirigiu uma palavra, mas como ele pediu algo a ela. E ela pensava: como pode isso? Nós vemos, irmãos, não só aqui, mas inúmeras vezes, Jesus sempre surpreendendo as pessoas. Até nas nossas vidas. Quando o Senhor age com grande misericórdia e graça, a gente questiona: como pode isso? Jesus fez isso aqui na vida daquela mulher. Ele surpreendeu ela com a sua atitude, se achegando até aquela mulher. Versículo de número 10. Jesus então vai responder o questionamento dela. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu, em vez de questionar e se importar se é judeu, se é samaritano, se é homem, se é mulher, ao invés disso, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Jesus sabia que aquela mulher não estava entendendo o que se passava ali, irmãos. Porque primeiro ela se espantou de um homem judeu estar conversando com ela, pedindo um favor a ela. Muito menos aquela mulher se dava conta com quem ela estava conversando. Quem era aquele que havia lhe pedido água? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, que te pede ou que conversa contigo, se você tivesse ciência e conhecimento, a sua atitude seria diferente. Se ela realmente compreendesse aquilo que Jesus estava tentando dizer a ela, ao invés dela questionar o fato de Jesus ser um homem judeu, ela estaria pedindo, suplicando que Jesus lhe desse água viva. E ao pedir, ele lhe daria. Jesus deixa isso bem claro. No verso 10, Jesus está expondo aqui, irmão, sabe o que? A necessidade daquela mulher. Ele menciona aqui a existência de uma água que é diferente da água que ela veio procurar naquele poço, naquela fonte. No verso 10 ele diz: dá-me de beber, que tu lhe dirias, e ele te daria, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Bastasse que ela entendesse, bastasse que ela solicitasse. Irmãos, quando eu li esse verso 10 aqui, e fiquei pensando em Jesus dizendo para aquela mulher: olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você tivesse provado o dom de Deus, se você conhecesse a mim, Jesus Cristo, Deus encarnado. Se Jesus está dizendo essas coisas, é porque ela não conhecia, ela não tinha provado do dom celestial, da graça de Deus. E eu fico pensando, irmãos, que vida infeliz era aquela? Que vida infeliz e triste é daquele que não provou o dom de Deus, o dom da salvação. É aquele que ainda não conheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que eu disse, Jesus está dizendo para ela que existe uma necessidade na vida dela, que ela ainda não encontrou, mas é que ela poderia encontrar. Não conhecer Jesus, irmãos, eu penso que vida, o que Jesus está tentando dizer àquela mulher é que sem Jesus a vida dela é uma sequidão sem fim, é uma vida árida, é uma terra seca. Que tristeza na vida daquela mulher não ter provado ainda a água da vida, que Jesus pode dar o dom de Deus. Versículo de número 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Nós vemos que Jesus, ele, de certa forma, despertou a curiosidade dele. A gente vê aqui uma mistura de incredulidade com curiosidade, porque ela diz primeiro: Jesus, o Senhor não tem como tirar. Ela ainda estava pensando naquela água ali, daquele poço. O Senhor não tem como tirar, porque o poço é fundo. E onde eu posso encontrar essa água viva? Quando ela diz o Senhor não consegue tirar, ela estava... A gente vê a influência do pecado e a ignorância. É como se ela dissesse que Jesus fosse incapaz de dar água para ela, ou que Jesus fosse incapaz de atender às suas necessidades. E ela questiona: onde, pois, eu encontro essa tal água viva? A gente, voltando e fazendo uma comparação com Nicodemos, irmãos, a gente vê que, assim como Nicodemos, no diálogo com Jesus, ele não
ele não conseguia compreender Jesus falando sobre o novo nascimento, semelhante a que a mulher, na sua conversa com Jesus, ela não compreendia que água viva era essa que Jesus estava falando. Ou seja, dois personagens distintos, mas que apresentavam a mesma ignorância espiritual. Verso 12. Ela continua, incrédula: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela ainda associava, irmãos, a fala de Jesus a conceitos terrenos, físicos. É a comparação que ela faz aqui, e não espirituais. Ela pensava que o que Jesus estava oferecendo a ela ali, ou poderia oferecer a ela, era algo maior do que o poço que Jacó havia dado a eles. Mas ela ainda não tinha em mente como que poderia ser isso, como se daria isso e como seria essa água viva. Ou seja, é Jesus falando verdades espirituais, a mulher samaritana, e a mulher samaritana com uma mente carnal, pecaminosa, decaída, tentando construir na sua mente verdades espirituais. Eu acho interessante que Jesus vai dizer isso no capítulo 4. Quando nós chegarmos no capítulo 6 de João, Jesus vai deixar bem claro o porquê é necessário um agir miraculoso, um agir extraordinário e espiritual na vida do homem. Quando ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso fica evidente aqui na vida da mulher samaritana, na vida de Nicodemos. Quando eu penso naquela mulher, uma mente limitada, uma mente decaída ali, tentando conceber verdades espirituais, eu me lembro que, por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos até 1 Coríntios 2. Versículo de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Voltando a João, capítulo 4, versículo de número 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água do poço tornará a ter sede. Ele começa a tentar esclarecer a mente daquela mulher samaritana. Vendo a incapacidade daquela mulher samaritana em conceber verdades espirituais e entender aquilo que ele está falando, Jesus ele vai fazer uma separação aqui entre o natural, no versículo 13, e o espiritual, no versículo 14. Era como se ele dissesse que as coisas deste mundo terreno e as coisas do mundo espiritual, no verso número 14. Quando Jesus diz assim: qualquer que beber desta água do poço, que você vem dia a dia aqui, tornará a ter sede. A água que ela imaginava que Jesus estava falando, Jesus está tentando ser direto aqui a ela. Não pode acabar de vez com a sua sede. Ou seja, era como Jesus estivesse falando para aquela mulher: as coisas desse mundo não podem te satisfazer. A água do poço de Jacó é algo externo. A água viva que eu estou lhe oferecendo é algo espiritual. É algo que é capaz de saciar e satisfazer a alma. Quando a
gente pensa em Jesus conversando com aquela mulher e ele dizendo isso para ela: qualquer que beber desta água não tornará a ter sede. Ele não está falando aqui só da busca daquela mulher em matar a sua sede. Ele está falando, iniciando aqui, ele vai tratar do pecado dela, no versículo 16 em diante, dizendo que satisfação era aquilo que aquela pobre mulher aspirava toda a sua vida. Toda a vida dela, o que ela buscava era satisfação, mas ela ainda não havia encontrado. Versículo 14. Mas ele vem fazer um paralelo. No 13 ele diz: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água viva, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por outro lado, no verso 14, Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. A água que Jesus concede, irmãos, é um manancial completo, perpétuo, que jorra não somente para a vida terrena, mas para a vida eterna. Não é como a água daquele poço que poderia secar e se findar. A água que Jesus está oferecendo a ela é uma água eterna. A promessa que Jesus já havia dado no Antigo Testamento é derramar a água sobre o sedento. Vamos em Isaías 44. Página 792. Isaías 44, 3. Amém? Porque derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Voltando ao próprio Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 37, o próprio Jesus fazendo uma promessa. João 7,37. Amém? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, o Espírito que flui como um rio dentro de cada cristão, essa é a fonte que jorra para a vida eterna. No próprio capítulo 7 de João, vamos dar sequência 38 e 39. 37 ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O 38 ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Voltando a João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que algo extraordinário e maravilhoso Jesus estava oferecendo àquela mulher. Deixe de lado esta água do poço que dia a dia
cansavelmente você vem aqui para retirar e tentar matar a sua sede. Eu tenho algo mais sublime. Eu posso dar a água da vida, ou a água viva. A água da qual, se você beber, nunca terá sede, nunca necessitará mais de água. Vamos partir para o final e pensar na nossa aplicação. Nós vimos um diálogo entre uma mulher e eu acredito, irmãos, que aquela mulher, ela, em toda a sua vida, ela nunca imaginaria que aquele dia seria um dia ímpar e que a vida dela seria transformada naquele dia. Eu acredito que ela nunca imaginaria, irmãos, que um homem judeu ousaria entrar ali em Samaria, conversar com um samaritano ou até mesmo com uma mulher samaritana, pedir um favor. Muito menos eu acredito que ela pensaria que Jesus, que ela iria encontrar com Jesus aqui, o Messias, o Cordeiro de Deus. Nós podemos dizer que nesse diálogo com essa mulher, Jesus, irmãos, ele rompeu alguns paradigmas. Ele rompeu aqui a questão social, religiosa. Ele realmente se preocupou com aquela mulher. Ele fez o que muitos homens jamais fariam, como mencionei. E ele propôs algo que mudaria a vida dela. Ele ofereceu algo que satisfaria todas as suas necessidades. E é aqui que eu gostaria que nós levássemos para casa pensando nisso. Jesus ofereceu àquela mulher tudo o que era necessário para a vida dela. Quando ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele está falando aqui, usando como exemplo uma água, mas ele está fazendo uma promessa de que ela nunca mais precisaria daquilo, que a água seria o suficiente para a sua vida a partir daquele momento. Eu gostaria que nós fôssemos pensando nisso para casa. Irmãos, tudo o que você e eu precisamos está em Jesus. Somente Jesus, irmãos, pode satisfazer as nossas necessidades. Na nossa próxima oportunidade, nós vamos ver como aquela mulher vivia uma vida imoral. Ou seja, ela buscava a satisfação da sua vida, mas ela ainda não havia encontrado. Jesus estava oferecendo isso a ela ali. E para a gente encerrar, lembremos que a nossa suficiência, irmãos, sempre estará no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, seguinte.